Eu estava no lugar que o profeta Isaías chamou de Vale da Visão. Quando eu percebi que estava nesse lugar, vi uma figura que estava me esperando. Ele vestia trajes de viagem, uma capa com capuz. Diferente das vezes em que eu vi o meu Senhor, o Senhor dos Exércitos, vestido dessa maneira. Eu estava usando a mesma capa com capuz. Quando eu cheguei perto dele, ele acenou com a cabeça e se virou para caminhar comigo. Eu o segui, caminhando logo atrás do seu ombro esquerdo. Caminhamos com passos acelerados, firmes, com propósito, até encontrarmos um lugar muito grande. Quando ele parou, virou-se em minha direção e calmamente declarou: "Você deve ter conhecimento sobre o que vai acontecer." Ele virou a cabeça e olhou para o centro deste lugar, e ali estava um grande touro de longos chifres, típico do Texas, Estados Unidos. Exatamente aquele que veríamos nos jogos de futebol do U-Texas ou nos comerciais da Bolsa de Valores. Os chifres eram grossos e muito longos. Ele ficou parado no centro de um círculo de luz, como se ele fosse um ponto de luz. "Este é o verdadeiro Deus da América", declarou o Senhor. Lentamente o touro começou a se mover e os holofortes se moviam com ele. Onde quer que o touro fosse, os holofortes o seguiam. De vez em quando parecia mover-se repentinamente e fazia uma pose. Então disse o Senhor: "Antes era assim, mas agora está assim." Foi quando o touro parou e a luz começou a se afastar dele. O touro se movia buscando voltar à luz dos holofortes. Cada vez que a luz se movia, o touro precisava se mover cada vez mais rápido para permanecer na luz. Agora parecia que o touro estava perseguindo a luz e nunca a alcançava. Nesse momento eu tinha uma nítida ideia de que estávamos em pé dentro de uma arena e haviam algumas figuras ao redor da arena. Mas eu não conseguia distinguir nada além de sombras. "Agora você precisa ver o que aconteceu e o que irá acontecer." O touro ficou novamente no centro da arena e a luz estava sobre ele. Pela primeira vez notei uma grande figura em pé do lado de onde estávamos, encarando o touro. Em tamanho e forma, ele era idêntico ao meu Senhor, mas era uma figura sombria, e eu sabia que era a besta. Quando me virei para o Senhor com várias perguntas rolando em minha mente espiritual, ele levantou a sua mão direita e tudo congelou. O tempo e o espaço, tudo parou. Com um movimento casual, ele baixou o seu capuz e eu pude contemplar mais uma vez a face do meu rei. Com um sorriso e uma ligeira virada de cabeça, ele me deu um tapinha no ombro e me explicou: "Uma vez que o meu povo construiu a imagem de um bezerro de ouro para adorar, a América permitiu que o bezerro crescesse e isso representa tudo o que eles adoram." De repente, eu senti algo na minha mão direita. Olhei e vi algumas moedas. "De quem é a imagem que você vê?" ele perguntou. Quando olhei na minha mão, vi uma moeda de 5 centavos, uma de 25 centavos, uma que aparentava ser de ouro e outra que aparentava ser de prata. Tudo que eu conseguia pensar era:
essa imagem não é você, Senhor. Então, o que está escrito nelas? Ele perguntou gentilmente. Eu respondi, em Deus nós confiamos. Então ele se virou em direção ao touro iluminado e explicou. O homem não pode servir dois mestres. O seu povo escolheu servir a Mamon e não a mim. As imagens religiosas em sua mão declaram ao mundo que a confiança deles está no Deus deles. Você reparou quem é o Deus deles? Então nós nos viramos e caminhamos em direção ao touro. E ele começou a se mover novamente. Pareceu notar a nossa presença e nos ignorou. Eu olhei e me perguntei o que eu deveria estar notando naquela cena. Por alguma razão, comecei a olhar fixamente para o nariz do touro, mas não consegui descobrir o que era que o Senhor estava me mostrando. Este é um animal que não foi domado. Ele corre para onde quer e não pode ser controlado. Com isso, eu vi a imagem de uma argola nasal, daquelas que se usa para controlar o touro. O Deus deles não pode ser controlado como eles gostariam que fosse. Por isso eles vão mudar isso em breve. Você notou algo de errado com o touro? Eu precisava notar algo errado, então comecei a andar em volta dele, o observando. Foi quando ele começou a liberar alguns litros de urina e fez uma poça muito grande. O animal não se incomodava com o lugar que ele urinava e o que atingia. Mas com isso eu pude dar uma boa olhada nas suas partes e percebi que realmente não era um touro, mas um boi. A mentira vai muito além de quem é o Deus deles. Mas mesmo assim, o ídolo deles não é capaz de desempenhar o papel que eles desejam, que é o de se reproduzir. Essa é a mentira que trará a destruição do seu país. Eles disseram a todas as nações e aos príncipes deste mundo que se eles bebessem de seu copo e adorassem o seu ídolo, ele se reproduziria. Os seus líderes sabem que não podem fazer isso. E pegaram toda a riqueza que conseguiram daqueles que acreditaram em suas mentiras, sonhos e visões. Agora eles querem atacar o povo através do Deus deles. Com essa afirmação, ele se virou e voltamos ao nosso local de observação inicial. E como parecia apropriado, joguei as moedas na poça que estava próxima aos meus pés e me posicionei ao lado do Senhor. Tão facilmente quanto o tempo parou, ele voltou. A besta se aproximou do boi. O boi se afastou. Ele não o desafiou ou arranhou o chão como se vê nas touradas, outra confirmação de que não se tratava de um touro. De repente, os holofortes desapareceram e conseguimos ver a arena. Sombras de todos os tamanhos e formas ocupavam os assentos da arena. Enquanto eu observava, o sentimento de ansiedade e iminência aumentou. De repente, as trombetas soaram com uma longa fanfarra musical e quando terminou, o touro foi atingido e cambaleou, e também a multidão comemorou. Amarraram as suas patas e sacudiram a sua cabeça. Nós esperamos e, sem aviso prévio, a fanfarra das trombetas recomeçou. Era mais alto e durou por mais tempo do que antes.
O touro foi virado de lado e todos vibraram de alegria. Agora, 4 cortes profundos podiam ser vistos em seus flancos e o sangue começou a escorrer. Depois disso, tivemos que esperar por menos tempo e a terceira fanfarra e aplausos recomeçaram. Era ainda mais alto e durou por mais tempo, quando o touro foi golpeado para trás e quase caiu no chão. O 4º ataque deixou lacerações nas 4 pernas do touro. O 5º ataque empurrou a cabeça dele para baixo e quando caiu de joelhos, todo o seu corpo começou a tremer. Ele ficou de joelhos de novo e o sangue escorria das suas narinas e uma espuma rosa de sua boca. E eu pensei, doença da vaca louca. O 6º ataque ocorreu sem período de espera e desta vez o touro foi golpeado para trás com tanta força que caiu de costas sobre os seus excrementos. Desta vez o touro lutou para se levantar e era óbvio que a pata traseira estava quebrada. Quando a 7ª fanfarra começou, as sombras invadiram a arena e seguraram o touro. Viraram-no de costas e o carregaram. Notei que a besta vinha com uma espada curta e fina na mão. E quando a fanfarra terminou, ele cortou o pescoço do touro e, à medida que os aplausos aumentavam, pequenas criaturas escuras em números inacreditáveis bebiam o sangue. Quando a comemoração terminou, a 8ª fanfarra começou e a fera cortou a barriga do touro de cima para baixo. Quando o estripamento ocorreu, começaram os aplausos e muitas criaturas grandes começaram a se alimentar das entranhas do touro. A 9ª fanfarra e aplausos vieram quando a cabeça foi cortada e a carcaça foi puxada e esquartejada. Imediatamente uma 10ª pequena fanfarra e aplausos vieram quando as criaturas fugiram em 4 direções diferentes, cada uma com um pedaço de carne. Nesse ponto, notei que agora os olhos ficam vidrados quando o touro, boi, América, finalmente morreu. Depois de todo esse tratamento brutal, acordado e consciente de tudo o que aconteceu. Quando a cena desapareceu completamente, nós começamos a andar lentamente, enquanto o Senhor explicou o que eu havia testemunhado. 7 golpes serão dados, mas 10 julgamentos estão reservados para o Egito. 7 golpes trarão abaixo o ídolo da América. Os 2 primeiros golpes farão o seu país sangrar. O primeiro foi um golpe que fez o Deus da América recuar, mas ele voltou. O segundo golpe cortou profundamente os lombos e enfraqueceu os pontos fortes do ídolo. O terceiro golpe será curto e vai lançá-lo para trás. E ele não vai recuperar suas forças. O quarto golpe destruirá a capacidade de se movimentar e evitar o próximo golpe, que será uma pestilência de um adversário que não se esperava. Esse é o quinto e decisivo golpe. O sexto golpe irá paralisar o ídolo e ele será oferecido à besta para que o devore. O sétimo golpe é o golpe da morte. No entanto, o oitavo, o nono e o 10º golpe serão o alimento necessário para nutrir a besta pelo curto período de tempo que lhe resta. Nesse ponto, paramos e ele me olhou e mais uma vez colocou o capuz sobre a cabeça.
É por isso que eu lhe enviei ao Gozen, pois eu tenho remanescentes no Egito, no coração da Babilônia. Eu os chamei, e aqueles que conhecem a minha voz ouviram e saíram. Mas no Egito eles estão em escravidão. Por isso eu enviei os meus servos a eles, até que a ira e as pestilências caiam naqueles que endureceram os seus corações. Vai dar tudo certo. Ele sorriu e segurou o meu ombro. Você sabe o que precisa ser feito e você fará. Muitos encontrarão segurança no meio da tempestade e na escuridão da noite. Proteja as minhas ovelhas um pouco mais, cachorro velho. E acabou. Selah. Bob, do Gozen de Miami. Shalom.